Leitura do capítulo 6 do Śrīmad Bhagavatam. Brahma satisfaz o Senhor Shiva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 6 do canto 4, versos 1 e 2. Todos os sacerdotes e outros membros da Assembleia Sacrificatória e todos os semideuses, tendo sido derrotados pelos soldados do Senhor Shiva e feridos por armas com tridentes e espadas, aproximaram-se do Senhor Brahma com grande temor. Após oferecerem-lhe reverências, começaram a falar detalhadamente sobre os eventos que haviam ocorrido. Tanto o Senhor Brahma quanto Vishnu já sabiam que tais eventos ocorreriam na arena de sacrifício de Daksha, e sabendo disso de antemão, eles não foram ao sacrifício. Após ouvir tudo dos semideuses e dos membros que estiveram presentes no sacrifício, o Senhor Brahma respondeu: não podeis ser felizes executando um sacrifício se blasfemais uma grande personalidade e desse modo ofendeis seus pés de lótus. Não podeis obter a felicidade dessa maneira. Excluístes o Senhor Shiva de tomar parte nos resultados dos sacrifícios, e por isso sois todos ofensivos aos pés de lótus dele. Ainda assim, se fordes sem reservas mentais, render-vos a ele e cair a seus pés de lótus, ele ficará muito satisfeito. O Senhor Brahma advertiu-os também que o Senhor Shiva é tão poderoso que, através de sua ira, todos os planetas e seus principais controladores podem ser imediatamente destruídos. Além disso, ele disse que o Senhor Shiva estava especialmente pesaroso porque acabara de perder sua querida esposa e também estava muito aflito pelas palavras ásperas de Daksha. Sob tais circunstâncias, sugeriu o Senhor Brahma: era conveniente que eles fossem o quanto antes pedir-lhe perdão. O Senhor Brahma disse que ninguém, nem ele próprio, Indra, todos os membros reunidos na arena de sacrifício, ou todos os sábios, podia saber quão poderoso é o Senhor Shiva. Sob tais circunstâncias, quem ousaria cometer uma ofensa a seus pés de lótus? Após dar essas instruções a todos os semideuses, aos pitás e aos senhores das entidades vivas, o Senhor Brahma levou-os consigo rumo à morada do Senhor Shiva, conhecida como Colina Kailasa. A morada conhecida como Kailasa é repleta de diferentes ervas e vegetais e é santificada pelos hinos védicos e pela prática de yoga mística. Assim, os residentes dessa morada são semideuses por nascimento e têm todos os poderes místicos. Além deles, há outros seres humanos que são conhecidos como Kinnaras e Gandharvas e andam acompanhados por suas belas esposas, conhecidas como apsaras ou anjos. Kailasa é repleta de montanhas que abundam em joias preciosas e minerais de toda espécie, e são cercadas por todas as variedades de plantas e árvores preciosas.
O topo da colina é belamente decorado por vários tipos de veados. Verso 11. Há muitas cascatas e nas montanhas há muitas belas cavernas nas quais se encontram as belíssimas esposas dos místicos. Na colina Kailasa há sempre o som rítmico de doces vibrações, dos pavões e do zunir das abelhas. Os cucos vivem cantando e outros pássaros sussurram entre si. Existem árvores altas com ramos retos que parecem chamar os doces pássaros. E quando manadas de elefantes passam pelas colinas, parece que a colina Kailasa move-se com eles. Quando as cascatas ressoam, parece que a colina Kailasa também o faz. Toda a colina Kailasa está decorada com várias espécies de árvores, das quais pode-se mencionar os seguintes nomes: Mandara, Parijata, Sarala, Tamala, Tala, Kovidara, Asana, Arjuna, Anrajati, que é a manga, Anrajati, Kadamba, Dulikadamba, Naga, Punaga, Kampacha, Pátala, Ashoka, Bakula, Kunda e Curabaka. Toda a colina está decorada com essas árvores, que produzem flores com aromas fragrantes. Também há outras árvores que decoram a colina, tais como a flor de lótus dourada, o pé de canela, a malate, a kubja, a malika e a madhavi. A colina Kailasa também é decorada com árvores tais como a cata, jaqueira, julara, figueiras de bengala, plakshas, niagrodas e árvores que produzem aça fétida. Aça fétida é um tempero. Também há árvores de nozes de Betel e Burjapatra, bem como Rajapulga, amoras silvestres e outras árvores semelhantes. Há mangueiras, priala, maduca e inguda. Além dessas, há outras árvores como bambus finos, kichaka e variedades de outros bambuzais, todos decorando a área da colina Kailasa. Kailasa em português ou Kailas em sânscrito. Há diferentes tipos de flores de lótus, tais como Kumuda, Utpala e Shatapatra. A floresta aparece um jardim decorado e os pequenos lagos estão repletos de várias espécies de pássaros que gorjeiam muito docemente. Há também muitos outros tipos de animais, como veados, macacos, javalis, leões, rikshas, chalyacas, vacas selvagens, asnos selvagens, tigres, pequenos veados, búfalos e muitos outros animais que gozam plenamente de suas vidas. Verso 21. Há variedades de veados, tais como Karnantra, Ekapada, Ashvasya, Vrika e Kasturi, o veado que produz almíscar. Além dos veados, há muitas bananeiras que tão bem decoram os pequenos lagos nas encostas. Há um pequeno lago chamado Alakananda,
no qual Sati costumava banhar-se. E este lago é especialmente auspicioso. Todos os semideuses, após verem a beleza específica da colina Kailas, ficaram maravilhados com a grande opulência ali reinante. Os semideuses viram, então, a região admiravelmente bela, conhecida como Alaka, na floresta conhecida como Saugandika, ou Saugândica, que significa cheia de fragrâncias. Esta floresta é conhecida como Saugândica devido à sua abundância de flores de lótus. Eles viram também os dois rios chamados Nanda e Alakananda. Esses dois rios são santificados pela poeira dos pés de lótus de Govinda, a suprema personalidade de Deus. Meu querido Kshata Vidura, as donzelas celestiais descem a esses rios em seus aeroplanos, juntamente com seus esposos, e após o gozo sexual, entram na água e se divertem borrifando água em seus esposos. Após as donzelas dos planetas celestiais banharem-se na água, ela fica amarelada e fragrante devido à cúncuma de seus corpos. Então os elefantes vêm ali banhar-se com suas esposas, as elefantas, e põem-se a beber a água, embora não tenham sede. Os aeroplanos dos cidadãos celestiais são decorados de pérolas, ouro e muitas joias preciosas. Os cidadãos celestiais são comparados a nuvens no céu, decoradas com clarões ocasionais de faísca elétrica. Enquanto viajavam, os semideuses passaram por sobre a floresta conhecida como Saugândica, que é repleta de variedades de flores, frutas e árvores dos desejos. Enquanto passavam por sob a floresta, eles também viram as regiões de Yakshesvara. Naquela floresta celestial, havia muitos pássaros cujos pescoços eram avermelhados e cujos doces sons misturavam-se com o zumbir das abelhas. Os lagos estavam abundantemente decorados com cisnes cantores, como também com flores de lótus de caule forte. Verso 30. Todas essas influências atmosféricas inquietaram os elefantes selvagens que se agrupavam na floresta de sândalo, e a brisa agitou as mentes das donzelas ali presentes para mais gozo sexual. Eu vou ler o significado deste verso 30, muito importante. Sempre que há boa atmosfera no mundo material, imediatamente desperta o apetite sexual nas mentes de pessoas materialistas. Mundo material. Esta tendência apresenta-se em toda parte dentro deste mundo material, não somente na Terra, mas também em sistemas planetários superiores. Em completo contraste com a influência desta atmosfera nas mentes das entidades vivas dentro do mundo material, está a descrição do mundo espiritual. As mulheres lá são centenas e milhares de vezes mais belas que as mulheres deste mundo material. E a atmosfera espiritual também é muitas vezes melhor. Todavia, apesar da atmosfera agradável, as mentes dos cidadãos não se agitam. Porque no mundo espiritual, os planetas Vaikunta, as mentes espiritualistas dos habitantes absorvem-se tanto na vibração espiritual do canto das glórias do Senhor,
que semelhante desfrute não poderia ser superado por nenhuma outra classe de prazer, mesmo o sexo, que é o auge de todo o prazer no mundo material. Em outras palavras, no mundo Vaikunta, apesar de suas melhores atmosferas e facilidades, não há ímpeto para a vida sexual. Como se afirma no Bhagavad Gita 2.59, Parandrishtiva Nivartate, os habitantes são tão iluminados espiritualmente que é na presença de tal espiritualidade a vida sexual é insignificante. Prosseguindo, verso 31. Eles também viram os gatas, balneários e suas escadarias que eram feitas de Vaidurya Mani. A água estava cheia de flores de lótus. Passando por esses lagos, os semideuses chegaram a um lugar onde havia uma grande figueira de Bengala. Essa figueira de Bengala tinha 1.300 quilômetros de altura e seus ramos espalhavam-se por 965 quilômetros ao redor. A árvore projetava uma sombra agradável que mantinha fresca a temperatura, mas não havia barulho de pássaros. Significado: geralmente em toda árvore há ninhos de pássaros, onde os pássaros se reúnem à tarde e fazem barulho. Mas parece que essa figueira de Bengala não tinha ninhos e por isso era calma, sossegada e pacífica. Não havia perturbações de barulho ou calor, e por isso esse lugar era bastante apropriado para meditação. Verso 33. Os semideuses viram o Senhor Shiva sentado debaixo daquela árvore, a qual era competente para dar a perfeição a yogis místicos e libertar todas as pessoas. Grave como o tempo eterno, ele parecia ter abandonado toda a ira. Ali estava sentado o Senhor Shiva, cercado por pessoas santas como Kuvera, o mestre dos Guyakas e os 4 Kumaras, que já eram almas liberadas. O Senhor Shiva era grave e santo. Os semideuses viram o Senhor Shiva situado em sua perfeição como Senhor dos sentidos, do conhecimento, das atividades fruitivas e do caminho da conquista da perfeição. Ele era o amigo do mundo inteiro e, em virtude de sua plena afeição por todos, ele era muito auspicioso. Estava sentado sobre uma pele de veado e praticava todas as formas de austeridade. Por ter seu corpo coberto de cinzas, ele parecia uma nuvem vespertina. Em seu cabelo havia o sinal de uma meia-lua, uma representação simbólica. Ele estava sentado sobre uma esteira de palha e falava a todos os presentes, incluindo o grande sábio Narada, a quem ele especificamente falava sobre a verdade absoluta. Sua perna esquerda estava colocada sobre sua coxa direita e sua mão esquerda repousava sobre sua coxa esquerda. Com sua mão direita ele segurava contas Rudraksha. Esta postura sentada chamava-se Virasana. Sentado na postura Virasana, ele mantinha seu dedo em gesto de argumentação. Todos os sábios e semideuses encabeçados por Indra ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor Shiva com mãos postas. O Senhor Shiva estava vestido com roupas açafroadas e absorto em transe.
parecendo assim ser o principal de todos os sábios. Verso 40. Os pés de lótus do Senhor Shiva eram adorados tanto pelos semideuses quanto pelos demônios, mas ainda assim, apesar de sua posição elevada, ao ver que o Senhor Brahma estava entre todos os demais semideuses, ele se levantou imediatamente e ofereceu-lhe respeito, prostrando-se e tocando-lhe os pés de lótus, assim como Vamanadeva ofereceu suas respeitosas reverências a Kashyapa Muni. Todos os sábios que se encontravam sentados com o Senhor Shiva, tais como Narada e outros, também ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor Brahma. Após ser assim adorado, o Senhor Brahma, sorrindo, pôs-se a falar com o Senhor Shiva. O Senhor Brahma disse: Meu querido Senhor Shiva, sei que és o controlador de toda a manifestação material, pai e mãe combinados da manifestação cósmica, e também o Brahman Supremo além da manifestação cósmica. Assim te conheço eu. Meu querido Senhor, tu crias, mantens e aniquilas toda esta manifestação cósmica através da expansão de tua personalidade, exatamente como a aranha cria, mantém e destrói sua teia. Meu querido Senhor, vossa onipotência introduziu o sistema de sacrifícios por intermédio de Daksha, fazendo com que se possa assim obter os benefícios das atividades religiosas e do desenvolvimento econômico. Sob teus princípios regulativos, a instituição dos 4 varnas e ashramas é respeitada. Os brahmanas, portanto, fazem votos de seguir esse sistema estritamente. Ó auspiciosíssimo Senhor, tu estabeleceste os planetas celestiais, os espirituais planetas Vaikunta e a impessoal esfera Brahman, como os respectivos destinos dos executores de atividades auspiciosas. De modo semelhante para outros, que são patifes, designaste diferentes espécies de infernos, que são horríveis e sórdidos. Não obstante, às vezes observa-se que os destinos deles são justamente opostos. É muito difícil determinar a causa disto. Meu querido Senhor, os devotos que dedicaram plenamente suas vidas a teus pés de lótus, certamente observam tua presença como Paramatma em todo e cada ser, e como tal eles não diferenciam entre um ser vivo e outro. Tais pessoas tratam todas as entidades vivas igualmente. Elas jamais se deixam dominar pela ira como os animais, que nada podem ver sem fazer diferenciação. As pessoas que veem diferenças em tudo, que estão simplesmente apegadas a atividades fruitivas, que têm mentalidade mesquinha, que sempre ficam tristes ao ver a condição próspera dos outros e que assim causam-lhes aflições, proferindo palavras ásperas e cortantes, já foram mortas pela providência. Assim, não há necessidade de que sejam novamente mortas por uma personalidade elevada como tu. Meu querido Senhor, se em alguns lugares os materialistas, que já estão confusos pela insuperável energia ilusória da suprema personalidade de Deus, às vezes cometem ofensas, uma pessoa santa, compadecida, não leva isto a sério. Sabendo que eles cometem ofensas por estarem dominados pela energia ilusória, ela não exibe seus poderes
para neutralizá-las. Meu querido Senhor, não é jamais confundido pela formidável influência da energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, és onisciente e deves ser misericordioso e compassivo para com aqueles que são confundidos pela mesma energia ilusória e são muitíssimo apegados a atividades fruitivas. Verso 50. Meu querido Senhor Shiva, és o beneficiário de um quinhão dos sacrifícios e o outorgador dos resultados. Os maus sacerdotes não te deram teu quinhão, e por isso destruíste tudo, e o sacrifício permanece inacabado. Agora podes fazer o necessário e tomar o quinhão a que tens direito. Meu querido Senhor, por tua misericórdia, o executor do sacrifício, o rei Daksha, poderá recuperar a vida. Bhaga poderá recuperar os olhos. Brigo, o bigode, e Pusha, os dentes. Ó Senhor Shiva, que os semideuses e sacerdotes, cujos membros foram quebrados por teus soldados, recuperem-se das lesões por tua graça. Último verso 53. Ó destruidor do sacrifício, por favor, toma a tua porção do sacrifício e deixa o sacrifício ser consumado por tua graça. Eu vou ler o significado do verso 25, que diz, em que é falado, meu querido Kshata, que é Vidura, as donzelas celestiais descem a esses rios em seus aeroplanos, juntamente com seus esposos, e após o gozo sexual entram na água e se divertem borrifando água em seus esposos. Tem coisas aqui muito importantes. Vamos lá, significado por Swami Prabhupada. Compreende-se que mesmo as donzelas dos planetas celestiais são poluídas por pensamentos de gozo sexual, e por isso elas vêm em seus aeroplanos banhar-se nos rios Nanda e Alakananda. É significativo que esses rios, Nanda e Alakananda, são santificados pela poeira dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, assim como Ganges é sagrado, porque sua água emana dos dedões dos pés da Suprema Personalidade de Deus, Narayana, do mesmo modo, sempre que a água ou qualquer coisa entra em contato com o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, purifica-se e se espiritualiza. As regras e regulações do serviço devocional baseiam-se neste princípio. Qualquer coisa em contato com os pés de lótus do Senhor livra-se imediatamente de toda a contaminação material. As donzelas dos planetas celestiais, poluídas por pensamentos de vida sexual, descem para banhar-se nos rios santificados e se divertem borrifando água em seus esposos. Duas palavras são muito significativas a este respeito. Rati Karshita significa que as donzelas ficam tristes após o gozo sexual. Embora aceitem o gozo sexual como uma necessidade corpórea, depois disso elas não se sentem felizes. Outro ponto significativo é que o Senhor Govinda, a Suprema Personalidade de Deus, é aqui descrito como Tirthapada. Tirtha significa lugar santificado e Pada, os pés de lótus do Senhor.
As pessoas vão a um lugar santificado para se livrar de todas as reações pecaminosas. Em outras palavras, aqueles que são devotados aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus Krishna santificam-se automaticamente. Os pés de lótus do Senhor são chamados de Tirthapada porque, sob a proteção deles, há centenas e milhares de pessoas santas que santificam os locais sagrados de peregrinação. Srila Narottama Das Thakura, grande acharya da Gaudiya Vaishnava Sampradaya, aconselha-nos a não viajar a diferentes locais de peregrinação. Sem dúvida, é muito incômodo ir de um lugar a outro, mas quem é inteligente pode refugiar-se aos pés de lótus de Govinda e desse modo santificar-se automaticamente como resultado de sua peregrinação. Qualquer pessoa que se fixe no serviço aos pés de lótus de Govinda chama-se Tirthapada. Ela não precisa viajar em várias peregrinações, pois pode usufruir de todos os benefícios de tal viagem simplesmente se ocupando no serviço aos pés de lótus do Senhor. Semelhante devoto puro, que tem fé implícita nos pés de lótus do Senhor, pode criar locais sagrados em qualquer parte do mundo onde decida permanecer. Tirtikurvanti Tirtani, isso está no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, verso 10. Os lugares são santificados devido à presença de devotos puros. Qualquer lugar torna-se automaticamente um local de peregrinação se o Senhor ou seu devoto puro permanece ou reside ali. Em outras palavras, semelhante devoto puro que está 100% ocupado no serviço ao Senhor, pode permanecer em qualquer parte do universo, e o lugar onde ele esteja no universo torna-se imediatamente um lugar sagrado, onde ele pode pacificamente prestar serviço ao Senhor conforme o Senhor deseje. Caros amigos, então esse verso é muito importante, mas a gente tem que entender esse significado. Então, Prabhupada está dizendo aqui, essas donzelas celestiais, na verdade, elas não estão ali no plano espiritual, elas estão nos planos ali dos semideuses, né? Num plano elevado, mas não ainda fora, totalmente no plano espiritual. Mas essa questão de mencionar que não precisamos viajar, fazer muita peregrinação, isso são para os devotos puros. Ele estava deixando bem claro, devotos puros. Quem são devotos puros? São raríssimos. Eu não sou devota pura. Raras pessoas são devotos puros, adhikaris, né? Então, nós estamos falando aqui de uma classe de devoto muito elevado, swamis, gurudevas, muito já santificados. Essas pessoas realmente estão num patamar diferente. Então, nós que somos, né, cheios de anartas e defeitos, meu Deus, quantos defeitos nós temos, por mais que tentemos ter uma vida espiritual, nós não somos esses devotos puros. Nós precisamos sim rezar muito, caminhar, fazer peregrinação, rezar, cantar o Mahamantra, oferecer alimento. Estamos ainda numa posição ainda muito contaminada. Então, isso são para devotos puros, ok? Então, vou ler uma outra parte aqui. Vamos comentar sobre o verso 34. Eles encontraram o Senhor Shiva ali com Kuvera, o mestre dos Guyakas, com os 4 Kumaras. E o Senhor Shiva estava calmo, tranquilo, completamente santificado.
Então, Swami Prabhupada explica que as personalidades sentadas com o Senhor Shiva, elas são significativas, porque os 4 Kumaras, eles eram liberados desde o nascimento. Então, lembremos-nos de que após seu nascimento, esses Kumaras foram solicitados por seu pai a casarem-se e produzirem filhos, a fim de aumentar a população do recém-criado universo. Mas como eles se recusaram a fazê-lo, o Senhor Brahma ficou muito irado. Então, naquele estado de ira, Rudra, ou Senhor Shiva, nasceu. Assim, eles estavam intimamente relacionados. Kuvera, o tesoureiro dos semideuses, é fabulosamente rico. A gente lê no Mahabharata quando os Pandavas aparecem lá nos jardins de Kuvera, que são maravilhosos, ficaram lá por algum tempo. Então, deste modo, a associação do Senhor Shiva com os Kumaras e Kuvera indica que ele tem todas as opulências transcendentais e materiais. Na verdade, ele, o Senhor Shiva, é a encarnação qualitativa do Senhor Supremo. Portanto, sua posição é muito exaltada, escreve Prabhupada no significado. Amigos, na verdade, quem nasce do Senhor Brahma é Rudra, né? A gente conhece como Shiva, mas na verdade isso é um assunto para áudios específicos, já falamos um pouco sobre isso, vamos falar mais, mas na verdade o Senhor Shiva, ele é eterno. Então temos que guardar isso. Ele não é Deus, mas ele é quase Deus, porque ele é uma encarnação qualitativa do Supremo. Já estudamos, não tem áudios, mas isso consta de vários livros, do Néctar da Devoção, do Bhakta Rasamrita Sindhu, de vários livros. A gente estuda que o Senhor Brahma, Deus, Krishna, Shiva, tem determinado número de qualidades, e o Senhor Shiva é o que tem o maior número de qualidades de todos os seres criados. É por isso que ele é considerado o maior dos devotos. Eu não lembro aqui a porcentagem, mas é quase 80% ou mais. Então, a gente tem que entender que o Senhor Shiva, ele é todo eterno. Ele é eterno. E ele é uma encarnação qualitativa do Senhor Supremo. Ele é quase Deus, mas ele não é Deus, né? Vishnu é Krishna, Krishna é Vishnu, mas o Senhor Shiva não. Ele é considerado um semideus, mas na verdade ele é o maior dos devotos. E é importante saber uma coisa: existem algumas aparições na Terra, nos universos, enfim, não só Terra, em que o Senhor Krishna não pode vir pessoalmente, e quem vem é o Senhor Shiva. Então isso é uma informação que poucas pessoas têm e compreendem. A posição do Senhor Shiva não é qualquer posição. Ele é quase a suprema personalidade de Deus. Tanto é que ele vem, ele assume, e muitas vezes se pede, né? A suprema personalidade de Deus pede que ele venha em algumas encarnações, em algumas eras. Quando ele não pode vir, quem vem é o Senhor Shiva, como a suprema personalidade de Deus. Então é isso é uma coisa muito importante. Mas nós temos que lembrar aqui que o próprio Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, em todos os Shastras, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, todos falam que nós não devemos adorar as semideusas, nós não devemos adorar o Senhor Shiva. Ele mesmo diz que ele é um devoto, que ele serve a Deus. Então, que nós devemos adorar diretamente a Deus. Então, um devoto Vaishnava nunca vai oferecer uma adoração a nenhum semideus, nem ao Senhor Shiva. Ele oferece respeitos, ele pode manter as deidades, mas
no altar, todos os swamis, os santos mestres explicam que a gente deve manter ali somente Krishna e Radha. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, obviamente, que é a última encarnação do Senhor Krishna, no humor de Radha e Krishna. Mas a gente pode manter ali numa posição não central, mas do lado, em algum lugar. Você pode manter o Senhor Shiva, Ganesha, mas as nossas adorações, as nossas preces, elas sempre devem ser dirigidas somente a Deus. Deus é um só. E automaticamente, quando ele recebe, todos recebem. Então, é a mesma coisa que você regar uma árvore, regar a partes da árvore, a folha. Quando você rega ali o caule, todos estão recebendo. Então, é isso, é uma instrução do próprio Senhor Shiva, né? Não querendo aqui fazer nenhuma crítica, mas existem várias linhas também na Índia, mas nós precisamos entender exatamente o que os Vedas falam, orientam, sem nenhuma alteração. Lendo uma parte do significado do verso 35, está aqui: Vaishnavanam Yata Shambhu. O Senhor Shiva é um Vaishnava. Através de suas ações dentro deste mundo material, o Senhor Shiva ensina a todas as almas condicionadas a como se ocuparem em serviço devocional 24 horas por dia. Portanto, ele é aqui descrito como Lokamangala, a boa fortuna personificada para todas as almas condicionadas. Para entender o Senhor Shiva, como ele se veste, né, os seus trajes, todo cheio de cinzas, a gente tem que entender que ele é um dos seres mais humildes. E é por isso que ele aparece desta forma. Swami Prabhupada explica aqui no significado do verso 36 algo muito importante. Ele estava sentado, né, praticando austeridade, com o corpo coberto de cinzas. Então, Prabhupada escreve: os sintomas de austeridade do Senhor Shiva não são exatamente o de um Vaishnava. O Senhor Shiva é certamente o Vaishnava número 1, mas ele manifesta um aspecto para uma classe de homens em particular que não pode seguir os princípios Vaishnavas. Os shivaístas, os devotos do Senhor Shiva, geralmente vestem-se como o Senhor Shiva e às vezes se entregam a fumar e a usar tóxicos. Os seguidores de rituais Vaishnavas não aceitam essas práticas de forma alguma. Tanto é, amigos, que quando Swami Prabhupada atravessou num navio para chegar nos Estados Unidos, teve 2 infartos dentro do navio. Ele chegou lá, sentou e atraiu, numa época em que todos estavam começando a se rebelar nos Estados Unidos, movimentos hippies. Os Vaishnavas são conhecidos como os hippies. Isso é pura ignorância e preconceito. Muito pelo contrário, Swami Prabhupada tirou todos os hippies das drogas e das ruas. Foi o contrário, nenhum Vaishnava, nenhum devoto usa drogas, ou se está usando, ainda está num processo tem que entender os 4 princípios devocionais, né? Devotos neófitos, iniciantes, mas isso não é um comportamento, são pessoas que estão desrespeitando as 4 regras básicas, que é não ter sexo ilícito, não comer carne, não ter jogos de azar, participar, que ativam a mente e atrai a gozo material, a dinheiro, e não usar nenhum típico de tóxico, entorpecente, nenhuma droga. Esses são os 4 básicos que se pede para quem aceita receber a iniciação.
e ter um mestre, um Diksha Guru. Então, infelizmente, shivaístas às vezes não compreendem isso, mas temos que distinguir a diferença entre shivaístas, entre Vaishnavas. Nem tudo é igual, e nós seguimos dentro da linha da Gaudiya Sampradaya, do movimento que veio por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então vamos entender aqui o que Prabhupada está falando. O Sr. Shiva, com certeza, é o Vaishnava número 1, mas ele acaba manifestando um aspecto para essa classe de homens em particular que não pode seguir os princípios Vaishnavas. Isso é uma coisa que tem que ser entendida. Busque sempre a associação de devotos mais avançados para tirar as suas dúvidas. Prabhupada, no verso 47, explica no significado que o mundo está completamente tão cheio de pessoas ruins, más, invejosas, cheias de ansiedades, apegadas ao corpo material, que os seus corações vivem sempre em ansiedade, e dessa forma compreende-se que elas já foram mortas pela providência. Então, assim, o Sr. Shiva, sendo um Vaishnava autorrealizado, ele foi aconselhado nesse artigo a não matar Daksha. Então, na verdade, os Vaishnavas, portanto, eles não devem tentar matar através de nenhuma ação do corpo ou da mente, senão que devem tentar reviver a consciência de Krishna dos demais por compaixão para com eles, com toda a tolerância. Tem o verso do Shikshastaka, número 3, que diz: Trinad api sunichena, taror api sahish nuna, amanina manadena, kirtaniya sada hariri. Pode-se cantar o santo nome do Senhor em estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha da rua. Deve-se ser mais tolerante que a árvore, desprovido de todo senso de falso prestígio e pronto a prestar todo respeito aos demais. Em tal estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Esse é o significado. Então, o Vaishnava, Prabhupada escreve, deve seguir os exemplos de Vaishnavas como Haridas Thakura, Nityananda Prabhu e também do Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade de matar ninguém que já tenha sido morto. Note-se, porém, quanto a isto, que o Vaishnava não deve tolerar que blasfemem Vishnu ou os Vaishnavas, embora deva tolerar insultos contra ele próprio. Então, há pouco tempo, os amigos, eu expliquei que um Vaishnava nunca se defende, mas um Vaishnava sempre deve defender outros Vaishnavas que foram ofendidos, julgados ou criticados ou blasfemados, principalmente o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Então, é uma diferença muito grande. Um devoto nunca se defende, mas ele tem a obrigação de defender o outro devoto. Então, nós temos que lembrar aqui que Prabhupada está nos dando, o Senhor Brahma está falando com o Senhor Shiva sobre os devotos, como nós devemos nos comportar. Ele não está criticando o Senhor Shiva. Até mesmo porque nós temos que entender aqui que o Senhor Shiva está em outro patamar, é outra situação. Quando Deus faz alguma coisa, quando o Senhor Shiva, Brahma fazem alguma coisa, existe um porquê disso acontecer. Nós não temos que julgar isso e colocar no mesmo nível nosso de devotos imperfeitos. Então é importante compreender que, inclusive, versos atrás, nós lemos que o Senhor Brahma e outros seres nem foram até lá. Por quê? Eles nem tinham ido
na cerimônia, porque eles sabiam o que ia acontecer, né? Eles já sabiam tudo o que ia acontecer. Então, tudo tem um plano divino, são passatempos transcendentais, todos com propósitos divinos. E é muito bonito aqui a gente ver Prabhupada sempre citar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aceito como um avatar divino, como um devoto, o melhor dos devotos. Ele sempre usa esse termo, o melhor dos devotos, o devoto mais perfeito, com todo respeito, reconhecendo a divindade, ele vindo como um avatar. Ele não é Deus, mas ele foi enviado, então ele tem uma divindade sim, que é reconhecida pelos Shastras e Gurus, e pelas escrituras e pelos devotos Vaishnavas. A cada capítulo vai ficando mais interessante, é uma leitura só de versos, a vontade é explicar ou ler tudo, o que é impossível, afinal de contas foram 53 versos. Mas o que eu achei conveniente explicar agora para tirar qualquer dúvida, até mesmo de pessoas iniciantes, estudiosos, devotos que não têm ainda não estudaram muito todas as escrituras, muitas coisas podem ficar mal entendidas e até afastar devotos ou simpatizantes. Então, eu acho muito importante explicar pelo menos os pontos principais, mas mesmo assim, essas pessoas que têm qualquer dúvida, elas devem procurar a associação para entender e fazer perguntas. Faça perguntas nos comentários no SoundCloud, no YouTube, envie e-mail nos canais nossos, do meu marido ou de devotos que você conheça, busque a associação para estudar. Porque não esqueça que essa leitura do Srimad Bhagavatam, ela já é uma leitura avançada. O Bhagavad Gita é recomendado para começar. Então, o Srimad Bhagavatam é uma leitura que vai aprofundando. Krishna Book é um livro importantíssimo, o livro de Krishna, que já explica muita coisa e é, assim, uma iniciação para entrar no Srimad Bhagavatam. E a gente precisa entender que o Chaitanya Charitamrita, por exemplo, que nós também fazemos leituras completas, eu e meu marido, também é uma leitura ainda mais profunda e avançada, que a gente pode ver pelo nível em que Prabhupada escreve os significados, partindo para um nível mais profundo, com mais informações. Então, é isso, a gente pode ler tudo bem, sem problemas, mas com orientação se a gente não está seguindo nessa ordem, anotando, né, e buscando realmente, como Prabhupada fala, escrutinar. Prabhupada dizia que a gente tem que ler os versos, todos os Vedas, todos os livros, escrutinando como um advogado. Bom, eu como advogada que sou também, além de terapeuta, eu realmente escrutino e anoto tudo. Tenho milhões de anotações, é tudo rabiscado, eu gosto de estudar assim. Então, eu busco a referência, eu vou ler todos os livros, é assim que a gente tem que fazer, é assim que Swami Prabhupada pede, é assim que ele gosta. E a gente tem que agradar aos nossos Diksha e Shiksha Gurus. No próximo... Então, neste ponto se encerram-se a leitura dos versos do quarto canto, sexto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Brahma satisfaz o Senhor Shiva. No próximo áudio leremos o capítulo 7, o sacrifício executado por Daksha. Hare Krishna.